Pessoal, pobre não pode ter um sofá, não pode ter sofá. Viralizou o vídeo desse rapaz, desse coach, que vende enriquecimento, alguma coisa nesse sentido, e ele fala que pobre não pode ter sofá. E a gente vai passar alguns vídeos aqui e vamos ver a opinião das pessoas sobre o então assunto, tá bom? Vamos ver aqui o vídeo. O sofá é um dos maiores motivos das pessoas se manterem pobres no Brasil. Sabe por que eu te digo isso? Porque tu já viu alguém ficar rico sentado no sofá? Ninguém fica rico sentado no sofá. Só que se tu vai na casa do pobre, tem o sofá e tem a televisão. E é por isso que ele fica cada vez mais pobre. A única prioridade que o pobre tem que ter é enriquecer. Construir a sua liberdade. Para que depois ele possa descansar. Só que o pobre normalmente faz o quê? Ele quer sempre antecipar as coisas. O pobre, ele quer ganhar dinheiro, quer ser livre, sentado no sofá. Não. Primeiro se trabalha, primeiro se dedica. Todas as pessoas ricas que eu conheço não ficaram ricas sentadas no sofá. Elas ficaram ricas, inclusive, vendendo o sofá. Vendendo o sofá, fazendo dinheiro, comprando e vendendo coisas. Empreendendo, fazendo negócios de forma honesta. Pessoas ricas vendem o sofá, fazem negócio de forma honesta, constroem a própria liberdade e aí, depois de terem construído a própria liberdade, eles começam a descansar, relaxar e desfrutar de tudo aquilo que eles construíram. Você concorda com isso? Comenta e compartilha. Quem é pobre? Eu acho não, tenho certeza que não tem nenhuma relação do pobre não ter sofá. A pessoa que trabalha nessa escala gigantesca todos os dias, ela não pode ter um sofá para se sentar. Qual é a relação do sofá com o fato do pobre ter um sofá? Qual a relação de um pobre ter um sofá com ele ser honesto? Porque você fala de honestidade aí, né? Tem outro vídeo, vamos passar aqui. O empresário que tem funcionário pobre passa grande dificuldade agora no início de ano, porque o pessoal que saiu de férias, os seus funcionários, eles voltam todos distraídos, todos desanimados, porque estão ainda de ressaca do Natal e do Ano Novo. Olha que difícil que é a vida do empresário. Além de se preocupar com o imposto, de se preocupar com novas estratégias de marketing, além do empresário não ter tirado férias, porque enquanto os bonitão dos funcionários estavam tirando férias, ele estava lá tocando a empresa sozinho. Agora na volta ele tem que, além de ser empresário, tem que ser pai, tem que ser psicólogo, tem que ser mediador de conflitos da vida do pobre, que só fez merda durante o ano novo inteiro. Ser empresário no Brasil é realmente uma missão. O empresário deveria ganhar 1000 vezes mais do que ganha e não devia nem pagar imposto. O imposto devia ficar todo para o trabalhador, porque assim pelo menos o trabalhador ia pagar o preço de ser uma pessoa distraída, que não dá o seu melhor e que faz farra na primeira oportunidade. Você concorda com isso que eu estou dizendo? Você é empresário e percebe que há uma diminuição de produtividade? Ou você que é funcionário, você percebe que muitos colegas de trabalho teus pobres, eles voltam com baixa produtividade depois do Natal e do Ano Novo? Se você concorda, eu quero que você coloque sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas acordem para a vida e entendam que as férias... Quem é pobre não pode ganhar muito dinheiro mesmo. Você vê o que o pobre faz quando ganha dinheiro e você nota que ele só gasta com coisas inúteis que destroem a vida dele, prejudicam ele e o mundo como um todo. Você viu o cara ganhador na Mega Sena agora desse ano de 2026? Deu virada de ano, o cara ganhou na Mega Sena, não sei quanto dinheiro lá. A primeira coisa que ele fez é dizer que na cidade dele vai ter show de graça. Show de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Um monte de cantor que só canta música de pornografia e músicas de coisas totalmente fúteis. Olha só, tanta coisa boa pro cara fazer com o dinheiro. E o que o pobre faz com o dinheiro? Faz um show, faz uma coisa totalmente inútil. Ao invés de, sei lá, ajudar as pessoas, contribuir. E o pior é que tem gente que é tão pobre que usa aquela motivação barata, né? Se eu fosse rico, eu faria tal coisa. Mas é por isso que não é rico, né? Porque, na verdade, lá dentro, se o cara ganhasse dinheiro, ele ia fazer justamente isso. Ia gastar com essas porcarias que só incentivam bebida e bagunça. Por isso que o cara que é pobre tem que ganhar pouco mesmo. Ele tem que ganhar pouco até que ele se torne rico. Rico mentalmente, rico em atitude. Depois que ele está rico mentalmente e em atitude, aí sim ele merece começar a ganhar mais dinheiro para poder gastar o dinheiro de forma consciente. O grande problema do Brasil é esse, que tem muito pobre com dinheiro
que só promove a desgraça, só promove mais problemas para a sociedade. Você concorda com isso que eu estou dizendo ou você acha que pobre devia ganhar mais? Comenta e compartilha. Mas qual é o seu problema com. Qual o problema do Léo Marcondes, né? Ele é o. Esse é um coach de enriquecimento, de como ganhar dinheiro. Qual é o problema dele que ele tem com o pobre? O pobre que sai da casa dele todo santo dia para ir trabalhar, não está cometendo nenhum crime, e é justo que seja feito, tenha uma remuneração em troca desse trabalho. Aí eu vou ler um comentário. Eu não tenho orgulho de ser pobre, pois na minha mesa tem com ida trabalhar, por isso o rico me. Quê? Eu entendo o que você quer dizer, mas acho que você deveria se expressar de outra maneira. Cara, o que ele disse foi o que ele disse, não foi o que ele queria dizer. O que está no vídeo é o que ele disse, não é o que ele queria dizer. É o que ele disse. Eu tenho essa mesma visão. Primeiro, ponto, trabalhar e economizar, depois multiplicação dos investimentos. Aqui ele está levando para esse lado. Aqui na Terra, nem pobre nem rico tem importância, porque são todos mortais. Segundo Salomão, com sua sabedoria e a riqueza, chegou a uma conclusão de que a vida é uma pura ilusão. Segura essa energia emocional. Ai, tem gente concordando. Concordo com ele. Vai promover um show para entretenimento de pessoas que ele nem conhece. Olha, vamos ver mais alguns vídeos que aí eu vou expressar a minha opinião. Vamos nessa. Quem é pobre começa o ano endividado porque se descontrolou no Natal e no Ano Novo. Aí o cartão de crédito já está estourado já na metade de janeiro. Isso é muito triste porque o pobre vive preso no passado e no futuro. Como assim? Vamos imaginar que é novembro, ele fica ansioso porque vai ter as férias e ele vai poder curtir o verão junto com os amigos. Ótimo. Então ele vive na ansiedade, ele tá ali nervoso por aquilo que vai acontecer. Aí quando passa o Réveillon, passa o Natal, ele começa a ficar se sentindo culpado por aquilo que ele viveu. E quando ele tá com os amigos, ele não diz que ele tá se sentindo culpado, porque ele diz, mas valeu a pena, né? Nos divertimos, fizemos festa, bebemos, fizemos isso, aquilo, mas valeu a pena. Faria tudo de novo. Uhum. Só que quando ele chega em casa ele tá sozinho, ou seja, ele não tá usando máscaras, porque essa é uma grande característica e diferença entre o rico e o pobre. O rico, ele não tem máscaras. Ele é quem ele é, fala a verdade do jeito que tem que falar. O pobre não. O pobre ele finge o tempo todo ser uma pessoa que ele não é. Então, na frente dos amigos, ele mostra que tá bem, ele mostra que valeu tudo muito a pena. Só que quando ele chega em casa e ele não tem, talvez, o dinheiro para pagar o material escolar do próprio filho, ele diz que o mundo que é injusto. Cara, ele não tá tendo dinheiro pro próprio filho, porque ele foi um cara totalmente irresponsável no Natal e no Ano Novo e gastou dinheiro com aquilo que não devia. Não é porque alguém... Que bom que não deram mais dinheiro para ele. Já pensou se ele tivesse um salário maior? Ia beber mais, ia causar mais problema, porque é isso que o pobre faz com o dinheiro que tem. Ele não sabe usar o dinheiro e prejudica não só ele, mas todas as pessoas também que estão à sua volta. Então o pobre vive ansioso pelo futuro, culpado pelo passado, e ele não consegue viver o momento presente. Por não viver o momento presente, a vida dele se torna extremamente turbulenta, ao contrário do rico, que ele só assume os compromissos que ele realmente pode assumir, ele não troca os pés pela cabeça e faz uma coisa de cada vez, de uma forma honesta, sem máscaras, e sendo honesto principalmente com ele mesmo e com as pessoas que estão à sua volta. Você concorda com isso que eu estou dizendo? Conhece alguém assim? Comenta e compartilha. Discordo. Bom, vamos ver outro vídeo dele.
O pobre sabe da vida da Virgínia, do Neymar, da Anitta. Ele sabe quem traiu, quem engravidou, quem brigou. Mas ele não aprende a ficar rico igual eles. É uma loucura isso. O pobre não lê um livro, não faz um curso, mas quando aparece uma fofoquinha, ele corre para saber e ser o primeiro a contar para os amigos. Enquanto você estiver aí na tua correria, vão surgir muitas pessoas no teu caminho que vão te criticar com toda a raiva e frustração que elas carregam nas próprias vidas delas. Mas pode ter certeza que essas pessoas críticas, cheias de raiva, não estão construindo nem 10% daquilo que tu já construiu. Porque o pobre, ele é assim mesmo. Ele vê defeito em tudo e olhar para você e ver o teu sucesso crescendo, ele não consegue ter nem o mínimo reconhecimento. O rico já é um cara diferente, porque quando você estiver do lado de um rico, a primeira coisa que ele vai fazer é olhar os teus pontos fortes e te fortalecer com palavras. Enquanto o pobre fala de gente, o rico fala de servir a humanidade. É exatamente por isso que o pobre fica cada vez mais pobre e o rico fica cada vez mais rico. Eu quero saber a tua opinião sobre isso. Comenta e compartilha. O pobre sabe da vida da Virgínia. Eu acho que isso é uma tentativa. Como eu estava assistindo o react do Castrinho, né? Do Castro, Edson Castro, e ele estava assistindo, né? Referente a esse Quem é pobre quando influenciador. vai pra praia? Ele fala assim, cara, uma das estratégias de quem pessoas como esse criador então faz é desumanizar pessoas que trabalham de maneira assiduamente para a sociedade, que constrói a sociedade, acorda muito cedo, de maneira que chega no final da vida, a pessoa só fez trabalhar. E nesse final a pessoa pega e fala que o pobre, ele é o vilão da história, porque nenhum dos vídeos que passamos agora aqui, que eu passei aqui mostrando, fazendo um react, é, traz o pobre para uma questão de perde igualdade com o rico. O pobre, ele está sendo vilipendiado, ele está sendo menosprezado, manietado em relação ao rico, ao empresário. Uma das coisas que eu acho que não vai acontecer, que esse discurso do Léo e de muitos outros influenciadores traz é que vocês não vão conseguir desumanizar as pessoas que são pobres, o trabalhador brasileiro, né? Porque aqui a gente está no Brasil. Então, é isso que é uma tentativa desesperada de diminuir pessoas que vocês nem conhecem e achatar o valor dessas pessoas. Que vocês. Meu, eu não sei o que você tem contra pobre. Aluga a cadeira de praia e o guarda-sol. Isso porque isso é mais confortável para ele. A busca do pobre é sempre o conforto, só que ele acaba fazendo coisas que não têm lógica A pessoa trabalha, ela não pode comprar, alugar uma cadeira de praia. nenhuma. É muito mais lógico um pobre ir para a praia, passar no supermercado, passar no atacadão, comprar uma cadeira de praia, comprar um guarda-sol, pegar a comida, pegar um pãozinho, pegar um queijo de qualidade, pegar um suco, levar para casa, preparar os sanduíches e ir para a praia. Ao invés de chegar na praia, alugar o guarda-sol, comprar a caipirinha do quiosque, comprar a água do quiosque, aquela praia, aquela saída de praia na tarde que era para custar, sei lá, R$100, ele vai lá e gasta R$500, ele e a família. Por quê? Porque ele quer o conforto. Ele não quer, como ele está de férias, ele diz, não, eu mereço, agora eu vou curtir, então eu vou ficar aqui bem de boa. E sabe o que é o pior? Que se tem algum amigo, alguma pessoa que vai no supermercado, compra comida, ainda é chamado de farofeiro. É meio vergonhoso, sabe?
tu tá ali, tu tá comprando a cadeira, e tu tá comprando a comida, e tu levar a comida, porque todo mundo tá ali parecendo que tá ostentando e comendo as melhores comidas do quiosque, que na maioria das vezes, inclusive os quiosques de praia, são uma porcaria. É muito melhor você pegar a comida, pegar fruta, levar pra praia, que tu vai ter muito mais qualidade. Em resumo, qual que é? A pessoa que tem uma mentalidade rica, ela vai pra praia, leva suas coisas e economiza. E a cada ano ela vai para uma praia cada vez melhor. A pessoa que tem uma mentalidade pobre, ela pode até ali na hora, naquela praia, tá se sentindo o maioral. Só que todos os anos vai ter que voltar para a mesma praia, porque essa pessoa ela não evolui nunca. Você conhece alguém que vai para a praia e fica gastando mais do que deve? Comenta e compartilha. Quem é pobre quando vai para a praia? Ver aqui um. Ah, agora pobre não pode ir pro shopping. Pobre vai Quem pro é pobre shopping vai para o para shopping para aparecer. se sentir rico, porque o shopping é um ambiente limpo, um ambiente organizado, é um ambiente que transmite sim uma riqueza muito maior do que a casa dele. Inclusive é muito comum quando a gente é pobre que o nosso banheiro seja muito pior do que o banheiro do shopping, muito menos cheiroso do que o banheiro do shopping. Então o pobre vai lá para se sentir num ambiente diferente, até para se amostrar, né? Para ele se sentir maior daquilo que ele realmente é. Só que o problema é que o pobre vai para o shopping e ele sai do shopping ainda mais pobre. Porque ele vai para o shopping e não consegue resistir às suas tentações e começa a comprar aquilo que não poderia comprar para poder se sentir pertencente àquele lugar ou para mostrar para os outros que ele está tendo dinheiro suficiente para comprar. O rico, ele vai para o shopping, só que ele vai para o shopping com um objetivo específico, ele já sai do shopping ainda mais rico, porque ele compra aquilo que ele precisa e não compra muito menos coisas para ficar impressionando os outros de uma vida que ele não tem. Então não é errado o pobre ir para o shopping, o problema não é o shopping. O problema é a cabeça do pobre que leva ele para o shopping para fazer um monte de coisa que na verdade ele não poderia fazer. Então, se você for no shopping, tem uma lista de atividades. Eu quero ir no cinema, eu quero comprar tal coisa, eu quero fazer tal coisa. Ótimo, vá lá e faça aquilo, mas não faça nada além daquilo. É isso que os ricos fazem e principalmente pare de querer fazer as coisas para provar para os outros que você é uma coisa que você não é. O rico não está nem aí para os outros, ele vive a sua vida. Enquanto o pobre, ele está o tempo todo tentando encontrar formas de aparentar até para os seus próprios amigos uma vida que ele de fato não tem. Você concorda com isso? Comenta e compartilha. Quem é Aqui. Tão pobre que não tenho nem dinheiro para pagar o ônibus. Imagine o shopping. Por que você mostra comida em todos os seus vídeos? Eu queria saber também. No shopping para ver gente bonita, vou no shopping para ir no cinema, vou no shopping para comer uma pizza, não precisa comprar coisas supérfluos. Pois você acredita que sou pobre e ando de avião, faço compras no shopping, tudo o que eu quero, ainda posto para as amigas ver. Compra, comprar não gosto, compras não gosto de ir, nem não tem nada demais lá, são coisas caras. Bom, ai, cara, eu acredito muito que isso aqui é uma tentativa de chamar atenção. É uma tentativa de chamar atenção, sabe? Porque acho- uma mulher que ainda não é livre financeiramente não tem que ficar usando maquiagem cara. Porque a se ela quiser, ela pode. prioridade de qualquer pessoa antes da liberdade é a própria liberdade em si. E digo mais, um dos motivos de muitas mulheres não estarem construindo a própria liberdade financeira é que estão gastando muito dinheiro com maquiagem, com coisas de estética que são totalmente desnecessários. Eu não estou dizendo que a mulher não tenha que se cuidar, não estou falando que a mulher não tenha que ficar bonita. Sim, ela tem que ficar muito bonita, até porque isso vai ajudar ela a ter mais trabalho, vai ajudar ela a ser uma pessoa mais influente dentro do ramo. A mulher tem esse poder, né? O poder de influenciar também através da sua imagem. O homem também, mas a mulher muito mais.
Agora, ficar gastando com maquiagem, cara, é uma das maiores burrices. Bom, esse rapaz, esse influenciador, ele faz pessoas enriquecerem. é, Bom, Clube da Riqueza por apenas 97 centavos, né? Cara, se for aqui, ai meu Deus. Vocês devem ter visto que algumas crianças pobres maltrataram um cão chamado Orelha e, inclusive, o cão chegou a falecer. Na realidade, foram crianças ricas. Por que o pobre maltrata os animais? Porque ele faz tudo que pode para se sentir superior a qualquer ser. Qualquer momento que um pobre ele conseguir mostrar poder, ele vai exercer. Diante de um cachorro, por exemplo, ele consegue ter controle, por isso ele tem esse tipo de atitude. Mas não só isso. O pobre, por exemplo, quando está numa posição de compra. Bom, a notícia que chegou a mim foi que foram crianças de classe média alta, crianças com poder aquisitivo. Não foi um pobre que machucou um cachorro idoso, um cachorro dócil. Tá vendo? A pessoa ela sempre busca tirar, colocar atributos. Ó, eu tenho uma coisa para mim que é o seguinte: não é porque é rico que é ruim, não é porque que é pobre que é bom. E assim ao contrário. Gente ruim, gente boa é humano da Terra. Os humanos da Terra são bons e são ruins. Eles estão inseridos em todos os lugares, independente da sua classe social. Comprador e ele entra numa loja, ele começa a pedir desconto, ele ameaça e disse tudo. O que ele tem a ver ele pedir desconto para uma loja que a pessoa está comprando algo com o fato de pobre maltratar animais? Me der o desconto, eu vou na outra loja concorrente. Por quê? Porque ele está numa situação de poder. Quando o pobre está numa cidade que ele não conhece e vai para a praia, ele deixa o lixo e tal e fala, não, isso aí é o gari que limpa, isso aí é a prefeitura que limpe. O governo que faça isso, porque estão sempre... O rico recolhe o seu próprio lixo. Não foi o que eu vi nas praias do final de ano, no final de ano. Várias pessoas, vários vídeos viralizaram mostrando que as pessoas que estavam na praia, independente de elas serem ricas ou pobres, os pobres estavam vendendo as suas coisas, mas quem estava consumindo, quem deixou o lixo na areia da praia foram os ricos, foram as pessoas que estavam lá, usufruindo a virada de ano. me devendo alguma coisa. Ou seja, essa atitude dessas crianças pobres de maltratar o cachorro nada mais é do que reflexo de uma sociedade que a gente vive, onde as pessoas estão tão pequenas que diante de qualquer oportunidade que elas têm de se sentir um pouco maiores ou superiores, elas usam força física, elas usam humilhação, elas usam tudo que tem para colocar o outro para baixo e machucá-lo. Tem um comentário aqui. Nesse ponto, não concordo. Você, na minha percepção, não tem nada a ver com pobreza, sim falta de educação e respeito, que tem que vir de qualquer pessoa, independente da classe social que ela. E aqui, ó, no comentário aqui abaixo, Uma mulher que ainda não é livre financeiramente não tem que ficar usando maquiagem cara. Vocês devem ter visto que algumas... Aqui, ó, eles estudam no colégio mais caro de Santa Catarina. Como que essas crianças, esses adolescentes, eles são pobres? As crianças pobres maltrataram um cão chamado Orelha e, inclusive, o cão chegou a falecer. Por que o pobre maltrata os animais? Porque ele faz tudo que pode para se sentir superior a qualquer ser. Qualquer momento que um pobre ele conseguir mostrar poder, ele vai exercer. Diante de um cachorro, por exemplo, ele consegue ter controle, por isso ele tem esse tipo de atitude. Mas não só isso. O pobre, por exemplo, quando está numa posição de comprador e ele entra numa loja, ele começa a pedir desconto, ele ameaça e diz, se tu não me der o desconto, eu vou na outra loja concorrente. Por quê? Porque ele está numa situação
de poder. Quando o pobre está numa cidade que ele não conhece e vai para a praia, ele deixa o lixo e tal e fala, não, isso aí é o gari que limpa, isso aí é a prefeitura que limpe. O governo que faça isso, porque estão sempre me devendo alguma coisa. Ou seja, essa atitude dessas crianças pobres de maltratar o cachorro nada mais é do que reflexo de uma sociedade que a gente vive, onde as pessoas estão tão pequenas que diante de qualquer oportunidade que elas têm de se sentir um pouco maiores ou superiores, elas usam força física, elas usam humilhação, elas usam tudo que tem para colocar o outro para baixo e machucá-lo. Não só esse cachorro morreu, mas muitas pessoas morrem emocionalmente. Os sonhos nem se fala, né? Porque o pobre é o maior matador de sonhos das outras pessoas. Então, infelizmente, isso aconteceu e a única solução é nós enriquecermos, porque não existe felicidade na pobreza, não existe alegria na pobreza. Se você quer ser feliz, você tem que ficar rico. E se essas crianças fossem ricas, com certeza absoluta, isso jamais teria acontecido. Você concorda com isso que eu falei? Comenta. Olha, eu discordo totalmente, inclusive você está manipulando a informação, né? Eu não sei qual que é o problema das pessoas que são servidas por pobres, criticam pobres. Quem é pobre não gosta de Mais olhar um no olho das vídeo. pessoas. E muitas vezes, infelizmente, o pobre nem consegue fazer isso. Porque o olho revela a verdade de uma pessoa. E ao olhar nos olhos do pobre, você vai descobrir toda a verdade sobre ele. E ele não quer que você descubra a verdade. Por isso ele se esconde, desviando o tempo todo o olhar. A única forma de nós ajudarmos essas pessoas é nós, sendo ricos e pessoas verdadeiras, e olharmos no olho deles. Uma hora ou outra, a essência deles vai se conectar com a nossa e poderíamos ajudá-los a serem pessoas mais ricas. Porque não existe nenhum rico de verdade que não consegue olhar no olho. É uma característica essencial para o desenvolvimento da tua riqueza, você ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa leal e principalmente ser uma pessoa que não tem nada a esconder, principalmente daquelas pessoas que estão perto de ti e querem o teu bem. Porque por mais que você queira o bem de um pobre, você chegue para ele, olhe no olho, converse com ele diretamente, ele vai desviar, porque ele vai fugir do relacionamento que você quer criar com ele. Isso faz com que ele não consiga criar relacionamentos profundos, ele não conquiste a confiança das pessoas, tenha pouca credibilidade, perca oportunidades e se mantenha cada vez mais estagnado. É um ciclo de autossabotagem que o pobre vive para que ele se mantenha pobre e limitado. Nós temos que ajudar essas pessoas. Portanto, se você consegue olhar no olho das pessoas, não pare de olhar um só segundo. Inspire essas pessoas através do exemplo, porque elas precisam da tua ajuda. Você Nossa, eu consegue não, olhar no olho das pessoas de forma fixa quando você está conversando com elas ou ainda você desvia o olhar? Seja sincero. Comenta. não sei o que você tem na mente, porque isso não tem nada a ver. Bom, pessoal, é isso aqui. Esse é o coach que fala que odeia pobre porque ele não diz que odeia pobre, que pobre não pode ter sofá, ele trabalha, ele se sustenta e ele não pode ter sofá. Ele não olha nos olhos das pessoas porque ele não pode diversas coisas porque ele é pobre, né? Então, né, vamos próximos capítulos. O que que você acha sobre esse assunto? Pobre, realmente, essa pessoa ela vive fora da realidade, né? Porque a maioria das pessoas aqui no Brasil são pobres, né? Então, e é sempre uma busca, uma tentativa de diminuir as pessoas pela questão social, pela o status financeiro e é isso revela muito de quem é a pessoa que está falando, né? Dos detritos emocionais que essa pessoa traz. Enfim, o objetivo não é gerar hate, mas é, é uma opinião que as pessoas não têm mais. As pessoas pararam de sentir receio de falar coisas, desagradar, coisas, vamos dizer, com conceitos pré-estabelecidos em relação às pessoas e, meu, isso aqui não tem nada a ver, totalmente fora do
Gente, que coisa doida. Olha que coisa.